Olá a todas e a todos! O de Mulher para Mulher é um programa de mentoria que está a decorrer na zona norte e centro do país, que conta com a participação de 30 mentoradas e 30 mentoras e já vai na sua quarta edição. O projeto visa motivar jovens mulheres a envolverem-se na vida pública, apoiar as jovens que desejam aceder a postos de responsabilidade e que queiram desenvolver competências a nível académico ou profissional, tendo por foco os direitos das mulheres e contribuindo assim para a democracia paritária e para o mainstream de género na área da juventude. O projeto envolve encontros de mentoria, formações de competências, visitas a órgãos de poder, ações de sensibilização para o público e a implementação de um projeto final por parte de cada mentorada. Os seus projetos, para além de serem apresentados individualmente nas suas cidades, serão também apresentados no final do programa no Festival Feminista. O de Mulher para Mulher é um projeto da Rede de Jovens para a Igualdade, que é uma associação sem fins lucrativos fundada no ano de 2000 e que tem como objetivo a promoção da igualdade de género no respeito pelos preceitos e orientações das Nações Unidas e da União Europeia, recorrendo para tal a atividades de informação, formação, pressão e influência, investigação, solidariedade e educação e cooperação de desenvolvimento. Decidimos começar por abordar convosco a importância da segurança da mulher e os inúmeros desafios que surgem relacionados com esta problemática. Como sabem, as mulheres são as principais vítimas de várias formas de violência, física, psicológica, social, sexual, entre outras. Quando falamos de segurança humana, falamos de um conceito que, segundo Kofi Annan, ex-secretário-geral das Nações Unidas, abrange muito mais que a ausência de conflitos violentos. Falamos também de equidade de direitos, de participação e de acessos, e ainda de vivermos na ausência de medo. Assim sendo, a perspectiva daquilo que será a segurança humana não passa apenas pelos esforços dos Estados em evitarem conflitos internacionais e atos terroristas, mas sobretudo pelo traçado de políticas públicas que garantam que todas as pessoas se sintam seguras nas suas vidas. Posto isto, quando falamos de direitos das mulheres, infelizmente ainda assistimos a uma desregulamentação daquilo que deveria ser a equidade acima de tudo, por estes serem uma preocupação recente no cenário público internacional. As questões da desigualdade de sexo têm origens históricas e sociais profundas, enraizadas em muitas convicções e padrões sociais que tendencialmente repetimos sem considerarmos o espírito crítico com que devemos olhar para todas as situações. Como tal, é imperativo que as questões de segurança sejam uma parte das discussões e debates em prol do feminismo. Falarmos de segurança, com certeza nos ocorrem logo inúmeros exemplos. As mulheres são a maior percentagem de vítimas de tráfico humano, sobretudo para fins sexuais. São aquelas que mais sofrem de violência em relações de intimidade, seja esta violência em relações de namoro ou já violência doméstica. São quem procura mais casas de abrigo e de acolhimento. São a maioria das caras com que nos deparamos quando falamos de casos de assédio, de violação e nos casos mais graves de homicídio. E por estes exemplos é possível chegar à conclusão que ainda existe muito a ser feito no âmbito da segurança das mulheres, porque evidentemente existem lapsos que tornam as mulheres e raparigas vítimas constantes de situações atrozes. Se somarmos a isto a falta de equidade que encontramos no nosso dia-a-dia, seja no acesso a empregos, na progressão de carreira, nas normas sociais que ditam o que podemos vestir, dizer e fazer, no controle dos nossos interesses, na falta de igualdade salarial e em tantos outros exemplos, percebemos que a preocupação com estas políticas públicas que façam todas as mulheres se sentirem em segurança tem vindo a falhar sucessivamente e irrevogavelmente com o sexo feminino. Assim, precisamos de ser mais conscientes sobre tudo aquilo que o conceito de segurança engloba e sermos motores que procuram alcançar esta mudança, que de forma ativa procuramos sensibilizar a sociedade e o Estado para a relevância de implementar medidas, as tais políticas públicas, que visem a alteração de todas estas situações adversas que mencionamos. Afinal, não é por sermos jovens que não podemos fazer a diferença. Trazemos ainda um segundo tema que gostávamos de falar convosco, a maternidade compulsória. A maternidade compulsória basicamente é um conjunto de ideias socialmente veiculadas que acaba por fazer uma pressão invisível, mas de certa forma intensa, sobre as mulheres, para que estas tenham filhos. Um exemplo de maternidade compulsória
Por exemplo, achar que uma mulher é mais dotada naturalmente para cuidar dos filhos do que o homem, do pai aqui em questão. Uma outra ideia é achar que, portanto, uma mulher que não queira ter filhos é considerada uma pessoa egoísta, uma vez que não vai seguir, portanto, o destino que uma suposta mulher tem que seguir e desta forma não dar uso ao dom que lhe foi concedido. Achar que uma mulher não é realizada enquanto não tem um filho. E ainda outro exemplo, achar que, portanto, quando tem, que a maternidade é a melhor coisa da sua vida. A maternidade compulsória pode manifestar-se ainda de um outro modo, mais concreto, nos obstáculos jurídicos no acesso aos direitos reprodutivos da mulher. Se uma mulher não detém autonomia para decidir se quer ou não ter filhos ou para decidir o momento em que vai procriar, proibindo desta forma o aborto ou não facultando a informação adequada sobre métodos anticoncepcionais e ciclos hormonais, o Estado está a prescrever, assim como o resto da sociedade, a ideia da maternidade compulsória. Posto isto, a pressão social para a maternidade pode estar presente em comentários aparentemente inocentes, tais como um casal de amigos perguntar: e então, para quando o filho? É que daqui a nada passas da idade. Ou um membro da família que diz a uma rapariga: tens que despachar, senão daqui a nada já não dá. E pronto, basicamente esse tipo de comentários, como por exemplo ter uma belanca parideira, reduzem a mulher, só pelo facto de ter um útero, a uma interna incubadora, sem poder de decisão sobre o seu corpo e sobre a sua história. A pressão social para a maternidade não acaba no momento em que a mulher tem o filho, pelo contrário. O trabalho exaustivo e não remunerado de cuidar e educar os filhos recai também sobre a mulher, como se fosse a sua obrigação por natureza. A ideia social de maternidade exclui toda e qualquer liberdade e individualidade da mulher. A maternidade, num mundo que desresponsabiliza a figura paterna das suas obrigações para com os seus filhos, é uma experiência solitária. Muitas mães sentem ainda a obrigação de gostar da experiência de maternidade e sentem-se vis e culpadas por terem emoções contraditórias que não podem admitir. A realidade é que a mulher não tem qualquer obrigação de ter filhos durante a sua vida. A mulher nunca se deveria sentir culpada por se querer concentrar na sua carreira ou noutro aspecto qualquer da sua vida. Se os homens não se sentem culpados por isso, por que razão deveriam as mulheres? Cabe-nos a nós sensibilizar a sociedade para pôr um fim a esta pressão invisível e injusta, assim como às suas consequências. Cabe-nos igualmente a nós mudar a ideia de que a mulher deve ser a cuidadora por excelência e abrir o caminho para que a paternidade deixe de ser facultativa, para que as mulheres escolham conscientemente os seus destinos e para que exista uma real equidade entre mulheres e homens.